semana passada da redação e acabei esquecendo de compartilhar a tela aqui no Meet. Então, ó, já está gravando aqui, meninas, a Luciene e Ana Clara, que já entraram aqui, e já estamos com a tela compartilhada, que é importante, né? Beleza, vocês me escutam direitinho, né? Aí dá para me escutar direitinho. Beleza, beleza. Que eu vou. Agora eu tenho que entrar aqui no YouTube. Deixa eu só ajustar agora aqui a live do YouTube. É que às vezes fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Se tivesse alguém me ajudando, seria mais fácil. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Depois que começa a gravar lá, começa a entrar ao vivo, dá tudo certo, né? É só uma questão de deixar tudo no início certinho para não ter erro. Deixa eu só fazer aqui os últimos ajustes. É que no stream você tem que botar uma senha para você poder entrar. Aí já viu. O pessoal está chegando. Deixa eu só botar aqui para funcionar. Então, vamos fazer o anúncio lá no YouTube. Já está tudo certo. Ih, calma aí, deu algum erro aqui. Calma aí. Só um minutinho, tá, gente? Estou entrando aqui também no YouTube. Ah, tá. Agora está certinho. Vou colocar aqui. Olá, galerinha do YouTube! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de correção do primeiro exame de qualificação vestibular da UERJ. Nosso simulado, que é o primeiro simulado, grande simulado, né? Nós do Rumo à UERJ somos o grande evento, tá? Deixa eu só perguntar aí quem está ao vivo no YouTube. Conseguem me escutar? Deixa eu só ter esse retorno aqui. Deixa eu ver se pelo meu celular se eu consigo escutar a live, tá? Só para deixar tudo direitinho, né? O simulado, gente, ele foi um sucesso absoluto, né? Mais de 1.500. Eu não consegui ver direitinho a quantidade de pessoas que fizeram o simulado, mas até 5h40 tinham mais de 1.500 pessoas fazendo o simulado, tá? Deixa eu ver aqui se está dando para me escutar lá ao vivo. Tá dando para escutar, sim, está tendo retorno lá no YouTube. Beleza. Então, nós vamos fazer a correção do simulado do primeiro exame de qualificação de linguagens. Vocês, meninos e meninas aqui do curso, o que vocês acharam aí do simulado de linguagens, né, que a gente vai corrigir hoje? Lembrando a vocês, gente, tanto vocês do YouTube quanto vocês do curso aqui, né, que estão aqui no Meet, né, vocês vão receber os links de correção de todos os simulados. Amanhã vai ser corrigido
o simulado de biologia com a professora Amanda, tá? Amanhã vai ser corrigido o simulado de matemática com o professor Rodrigo, tá? Todos vocês que fizeram o simulado, eu não consegui mandar os e-mails para quem fez hoje ainda, tá? Mas todos que fizeram até hoje de manhã, eu já mandei um e-mail com os links, tá? Para as correções, para vocês participarem também das correções através aqui do Meet, tá? E todos vocês que fizeram o simulado, botaram seu e-mail lá direitinho, também vão receber as gravações das aulas, né? Essa aqui vai estar gravada no YouTube, também vai estar gravada no Meet, então vocês vão receber também, tá? Deixa eu só colocar aqui para apresentar, porque senão eu esqueço de apresentar, né? Tem que botar para apresentar também a tela para o pessoal aqui do YouTube. Outra coisa importante, galerinha, tanto vocês do YouTube quanto vocês da turma, né, do curso do Rumo ao UERJ. Os materiais de linguagens que eu vou estar trabalhando hoje, eles já estão no Meet, tá, galerinha do curso, que tem acesso ao Meet. Esses materiais que eu vou fazer todas as questões de linguagens, né, de Amor, Clarice Lispector com vocês, essas questões já estão no Meet. E vocês que estão acompanhando pelo YouTube, tem 172 pessoas já acompanhando ao vivo aqui a correção, vocês têm o acesso ao material aqui, o acesso ao material aqui, Questões do simulado. Você clica aqui na descrição do vídeo. Vamos olhar as descrições do vídeo. Eu sempre falo que as descrições... Às vezes eu coloco materiais para vocês em descrições de vídeo. Já temos 318 pessoas assistindo ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Clicou aqui, você abre os materiais, tá? São os materiais que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, já está lá para o pessoal do YouTube. Vocês que são do curso, está lá no nosso Classroom, tá? Dá uma olhadinha lá no Classroom de linguagens, já tem todo o material do simulado. Então, vamos lá. O que vocês acharam do simulado de linguagem? Eu fiz uma coisa interessante, né, dessa vez, nesse simulado, para o pessoal do curso, o material está aí, já aqui para vocês as questões, a aula do YouTube está aqui, vai entrar o link da gravação, né, do Meet também aqui para vocês. Bom, simulado. Nós fizemos já no curso, né, do Rumo ao UERJ mais de 170 questões sobre a Amor de Clarice Lispector, que são questões nossas, autorais, e de alguns professores parceiros também, de e-books de alguns professores parceiros. Então, qual foi a minha questão, gente? Agora eu estou conversando com vocês antes de entrar no simulado em si, conversando como o criador do simulado, né? Todas as 14 questões absolutamente são minhas, né? E somente 2 questões vocês do curso já tinham feito anteriores, que é a primeira questão do simulado, e agora eu não vou lembrar qual é o número. Quando eu for fazendo agora com vocês, eu indico, essa a gente já tinha feito, e essa a gente já tinha feito. E 12 questões que são completamente inéditas, para vocês que são do curso, vocês também não viram essas questões. Beleza? E o que eu fiz nesse simulado? Conversando aqui com vocês. Tá? O que eu resolvi fazer nesse simulado? Eu resolvi fazer o seguinte. É um simulado síntese. Esse simulado, gente, é para vocês pegarem essas questões e é para vocês estudarem por ele. Chegou ali 2 semanas antes da prova, 1 semana antes da prova, 584 pessoas ao vivo na correção aqui do nosso simulado no YouTube, sucesso total. Então, esse simulado ele é feito de propósito, tá? Como a aula vai ficar gravada no YouTube, Tarsila, vai ficar gravada também no Meet, e todos vocês vão receber as entradas, como você entrou aqui, e também as gravações, tá?
A correção do simulado, Tarsila, acaba quinta-feira, tá? Que é o simulado de humanas, que é o último que a gente vai corrigir. Amanhã tem correção de biologia, amanhã tem correção de matemática, quarta tem correção de química, quarta tem correção de física. Vocês vão receber todos os links com gravações de todas as correções, porque nós somos o Rumo ao UERJ, né? Quando a gente faz uma coisa, é uma coisa muito bem feita, né? E não é à toa que nós somos o melhor do Brasil no que se trata aí dessa coisinha de UERJ. Então, eu fiz uma para vocês, né? Eu fiz aí para vocês um simulado que ele é um simulado síntese e é um simulado resumo, né? Que é para ser estudado na última semana. Se você não tem mais tempo para estudar, né, esse simulado você tem que refazer. Essas questões você tem que pegar, essas aulas vocês têm que pegar e gravar, porque vai cair exatamente todos os comandos das 14 questões que estão aí, e quem me conhece sabe que cai mesmo. Se eu estou falando que cai, é que vai cair, né? Sempre caiu. Caiu ano passado primeiro aqui, caiu retrasado, né? As questões exatamente como estão aí, né? Direitinho. Então, se vocês entenderem os comandos, né? Vocês vão garantir os 14 pontos no simulado de linguagens, e quinta-feira eu vou estar com vocês na correção do simulado de humanas, que também costuma cair exatamente o que, né, eu trago para vocês. Vamos lá, gente. Então, acabou o papo, estou apresentando aí os bizus para vocês, que são importantes. Vamos ao que interessa, né? Então, tivemos mais de 1.500 pessoas fazendo esse simulado, quase 600 agora pessoas online aqui com a correção do simulado. Sejam bem-vindos, todos vocês do YouTube, professores, né? Professores têm que trocar materiais, sem vergonha, né? Claro, né? Pedindo autorização, né? Mas podem usar nossos materiais, estamos aí para isso mesmo. Rumo ao UERJ, além de compromisso com os seus alunos, tem compromissos também com a sociedade brasileira e, de fato, né? Porque às vezes você tem muitos cursinhos aí, né? Que são patrocinados por prefeituras e não produzem os materiais que nós produzimos para a sociedade, para os vestibulantes, para os estudantes. Então, vamos lá. Vamos fazer o simulado de linguagens. A questão 9. Então, a própria forma do simulado é exatamente igual à questão, a prova da UERJ, o exame de qualificação. As 8 primeiras questões são texto base. Aqui, a prova de linguagens, amor, Clarice Lispector, começa na questão 9, tá? E vai estar lá exatamente assim. As questões 9 a 22 referem-se ao conto Amor, de Clarice Lispector, que está dentro da obra, né, Laços de Família. Então, vamos lá. Primeira questão. Leia o parágrafo a seguir e responda ao que se pede. Certa hora da tarde era a mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantaram riam dela, quando nada mais precisava da sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco. E era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos. A grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo, vagamente artístico, encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa que se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Amor, Clarice Lispector, Laços de Família. Então, vamos lá. A gente tem aqui a construção, né, daquela... A primeira coisa que é construída aqui, que vai ser importante nesse simulado, é a divisão dos dias da Ana. É uma divisão estrutural. De manhã ela está super bem, né, porque de manhã ela está preparando o quê? Está preparando ali o café das crianças, está preparando o café do marido.
a roupa do marido para ele ir para o trabalho, né? Aí as crianças vão estudar à tarde, na parte da tarde, beleza, né? Aí ela está organizando as crianças, está ali super bem organizando a casa. À tarde ela fica sozinha. Não tem crianças, não tem marido, por isso que a tarde é a hora mais perigosa. Então, à tarde, as crianças, a família, não precisam dela. É como se ela perdesse a serventia, perdesse a função, né? Ela perde ali a função. Então, e à noite, a vida dela volta ao normal, porque o marido volta para casa, ela vai dar o jantar, as crianças chegam da escola, e durante a tarde, o que ela faz? Ela sai, ela vai ao centro do Rio, ela pega o bonde, ela mora no Maitá, são questões de verossimilhança, né? De produção de verossimilhança, então você sabe que são questões, né, objetivas, né, reais, o que nos dá a possibilidade, né, de estar lendo Clarice e pisar no que a gente conhece, até porque o Maitá é um bairro do Rio de Janeiro, né? Enfim. E à tarde é o momento que ninguém precisa dela, por isso que é um momento perigoso, né? E a Clarice Lispector, ela monta essa estrutura, porque essa estrutura é a cabeça da Ana. Então, de manhã eu estou tranquila, estou feliz, né? Estou representando o meu destino de mulher, o meu papel social, né? Preparando meus filhos para sair, para ir para a escola, meu marido que vai trabalhar, e à tarde ela fica sozinha, e ninguém depende dela, né? E à noite, tudo volta ao que ela considera normal. Então, nós temos uma Ana que tenta organizar a sua vida. Ela tem até esse desejo decorativo, né? Eu fico imaginando a Ana, aquela mulher que faz crochê, bota crochêzinho em cima do móvel, né? Aí bota um jarrinho com água, com uma planta, né? Que fica ali limpando a poeira em todo momento, né? Ela é bastante sistemática. Só que o interior dela, como está escrito aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, é um interior bagunçado. Então vamos lá. Essa questão eu já tinha dado para vocês no e-book, né? Então vamos ler o comando da questão. É muito importante que no vestibular da UERJ, no dia 8 de janeiro, vocês leiam o comando da questão. Nos 2 primeiros períodos do 3º parágrafo do conto Amor, esse que a gente acabou de ler, de Clarice Lispector, há uma repetição do tópico frasal. Certa hora da tarde. Certa hora da tarde. Se fosse uma prova de redação, seria punida por repetição de termos. No caso, adjunta adverbial de tempo, certa hora da tarde. Para que não haja essa repetição, a conjunção correta a ser usada entre os 2 períodos, sem que perca o sentido dado por Lispector, vamos voltar lá. Já deixei aqui em cima de propósito. Certa hora da tarde era mais perigosa. Aí ela repete. Certa hora da tarde, pois, aí você precisa de uma conjunção, né? Que de explicação, certa hora da tarde era mais perigosa, pois as árvores, né, riam dela. Temos aí uma figura de linguagem, personificação, mas não é a questão aqui, tá? Então, a gente, para não repetir certa hora da tarde, a gente pode substituir certa hora da tarde por uma conjunção explicativa, que é a pois. Essa eu acredito, vamos lá, quem quiser comentar aqui no chat, né, do curso, né, aqui no Meet. E aí, o que vocês acharam? Essa a gente já tinha feito, né? Provavelmente a maior parte de vocês, essa daí, vocês, né, acertaram. Acertaram mesmo? Acertaram direitinho? 623 pessoas ao vivo na nossa live aqui. Beleza. Então, a maioria está dizendo ali que acertou, até porque foi uma questão. Essa questão, gente, eu fiz questão de colocá-la aí para vocês, tá? Porque eu acredito que tem uma possibilidade muito grande, né, de cair, né? Então, por isso que eu aí repeti a questão para o nosso simulado. Vamos lá. Então, vamos à questão 2, a segunda questão, né? Essa é totalmente inédita. Eu vou
Vou me sentir, hein? Vou me sentir. Cá entre nós. Não ficou bonita pra caramba essa questão, né? Não é só o professor André que faria uma questão dessa, tão UERJ. É uma questão bem UERJ essa, né? Essa é altamente UERJ, né? Essa é para eu ser convidado. Professor, leve a sua questão, né? A banca deveria me convidar. Essa tá bonita pra caramba. E essa eu me senti. Olha, sabe assim, quando você faz alguma coisa, você fala, caraca, essa é minha obra-prima. Essa é aquela questão, é o Davi de Michelangelo, quando ele termina a escultura do Michelangelo, né? Aí ele pega o martelinho, né? Agora fala, Davi, né? Agora fala, Clarice Lispector, né? Agora fala, Wesley, né? Essa eu me senti. Que questão linda, né? Que parece até uma questão de biologia, né, gente? Vamos lá. Ó, questão 10. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Ó, olha a descrição. Aqui nós temos o que a gente chama, né, em língua portuguesa, em literatura, como descrição. Ela vai descrever a fruta. Eram pretas e doce como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvulações, como pequenos cérebros apodrecidos. Ó, aqui ela usa uma coisa que está lá no edital do primeiro exame de qualificação. Eu só trabalho com edital, né? Vocês sabem disso, né? Que é uma coisa chamada verossimilhança. Olha como que ela descreve a fruta, e é uma fruta específica que existe, né? Não é uma coisa que ela inventou na ficção. Ó, o banco estava manchado de sucos roxos, com suavidade intensas, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos, né? Aí ela termina esse parágrafo, né, com toda a sua dialética, né? Toda o seu método antitético, né? O profundo, né? Intranquilo e o tranquilo, né? A morte e a vida. Vamos lá, que frutinha é essa que está sendo descrita? Que é pretinha, que quando você abre ela, ela parece um cérebro, que ela é todo branquinho, né? meio cinzentado, e quando ela se espalha no chão, aqui em Jacarepaguá tem um monte, né? Gabriela e Sobrinho, não tem um monte? Né? Que frutinha é essa? É a jabuticaba. Temos, ó, então, a imagem da jabuticaba. Para quem não conhece frutinha, a jabuticaba, que é uma fruta, né, típica do Brasil, é essa aqui, ó, pretinha. E no interior dela, ó, ela tem umas circunvulações aqui que lembram cérebros, né? Aí vamos lá. Letra A. Temos a jabuticaba, né? E metáfora. Isso é metáfora? Não. Ó, a descrição da fruta pela narrativa correlaciona qual imagem e legenda. Tá? Isso aqui é metáfora? Não. Não é metáfora. É a própria fruta. Ela não está usando a jabuticaba como metáfora. É a própria fruta. Se é a própria fruta, é verossimilhança. Beleza? A fruta é Isso aqui, que fruta é essa, gente? Quem sabe aí que fruta é essa aqui, ó? Tem muito em Jacarepaguá também, e tem muito no Jardim Botânico também. Essa daqui. Que fruta é essa aqui? É a jaca. Muito bem, é a jaca. É uma jaca que ela está descrevendo, por mais que tenha? Não. E que frutinha que é essa aqui? Essa que está aqui, ó, do lado, na letra D. Aqui nós temos uma uva, né? Uma uva azulada, né? Que parece uma jabuticaba, pela cor, né? Uma uva tão azul que chega a ser quase pretinha, né? Então, aqui não é uva. Todo mundo entendeu essa questão? Gente, a UERJ adora. Teve uma vez que a UERJ trouxe uma questão com imagens e era uma questão de pleonasmo, tá? Aqui você tem, ó, apostem nisso. Esse é um tema muito certo para cair no primeiro exame de qualificação, verossimilhança. Anotaram? Momento caneta amarela fluorescente. Anotar. Preciso estudar o edital, quarta bolinha, verossimilhança. Verossimilhança, que são os elementos que Clarice Lispector, em Amor, ela constrói no sentido de criar um aspecto para que a gente pise naquela realidade, porque ler os pensamentos da Ana, entrar
dos seus pensamentos não é nada fácil. A gente fica loucão que nem ela, né? Porém, para dar uma estabilidade, o que acontece? Tem elementos de verossimilhança, como a frutinha, que a gente tem aí, a jabuticaba, como o Jardim Botânico, o Maitá, os bairros que existem, o bonde. Então, tem momentos que ela fica descrevendo o externo, que são os momentos de verossimilhança. O bonde, o tranco do bonde. Quando a gente está no trem, não dá uns trancos. Quando a gente está no metrô, não dá uns trancos. Quando a gente está no ônibus, não tem uns trancos, né? Todos esses elementos externos à Ana, porque a Ana em si, o interior da Ana é muito complexo, não tem nada de simples, são momentos de verossimilhança que permitem que a gente, ao ler esse conto, a gente também não fique só suspenso. Né? Então, a ideia da Clarice Lispector é permitir que a gente finque os nossos pés, né? Chega de muita viagem, né? Senão ninguém aguentaria ler Clarice Lispector, não é nada fácil, né? Então, precisa ter de momentos aí de verossimilhança. Anotaram a verossimilhança que vai cair na prova do dia 8 de junho? Anotaram? Pode vir me cobrar aqui no YouTube, aqui, no meu WhatsApp, se não cair. Beleza? Então, vamos lá? Questão 11. A Ana Vidipo confundiu com metáfora. Não vai confundir mais. Beleza, Aninha? Tem metáforas aí. Tem metáforas já na questão, Ana, da colcha, né? Da ostra, né? Na ostra tem metáfora, né? A ostra é uma metáfora, mas a jabuticaba não, né? Ela é o que é mesmo, né? E tudo mais, tá? Vamos lá para a questão 11, que é uma questão que vai cair também, tá? Eu acho que das figuras de linguagem, a mais forte para cair é o paradoxo. Anotaram também? Canetinha amarela, momento canetinha amarelo, momento de você anotar que vai cair, né? Para depois você vir aqui e me cobrar, beleza? Então vamos lá. Pegou, anotou, vai cair paradoxo, né? Vai cair o paradoxo. Então vamos lá, vamos ver como que o paradoxo se constrói. O paradoxo é uma figura de linguagem, tomem cuidado com isso também, tá? O paradoxo é uma figura de linguagem que às vezes a gente confunde com a antítese, tá? Só que a antítese é uma oposição total. O paradoxo, ele funde, né? Eu sempre falo para vocês, a antítese é o seguinte, eu sinto, né, amor e ódio, né, por alguém. Isso é paradoxo. Eu sinto, ao mesmo tempo que eu amo, eu sinto ódio. Isso é a Ana. Ela ama, ela diz isso no conto, né? Eu amo o cego. Eu odeio o cego. Ela ama e odeia simultaneamente. Isso é paradoxo. Se ela falasse assim, em alguns momentos eu amo o cego e em outros eu odeio. Aí é ou eu amo num determinado momento, ou eu odeio. No paradoxo, você soma, você sente os dois sentimentos, por mais contrário que seja, você sente. Isso é Clarice Lispector. Então vamos lá, vamos pegar um trecho aqui, vamos entrar na cabeça da protagonista, da Ana. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Ela está lá no Jardim Botânico, né? Aí você está no Jardim Botânico com a noite, né? O dia, né? O sol, né? Se pôs, ela está lá à noite. Sob os pés, a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Era fascinante. O que é fascinante? É uma coisa gostosa. E ela sentia nojo. É gostoso e ela sente nojo. Isso é paradoxo. E outra coisa que eu separei lá para a questão, acho que 18, 19, que é a questão do nojo em Clarice Lispector, que eu nunca tinha trabalhado com vocês no curso, tá? Que é uma grande surpresa. Essa questão do nojo, do asco, né? É muito Clarice Lispector, também vai cair, mas aí eu já fiz uma questão só sobre isso. Então, quando ela diz assim, era fascinante e ela sentia nojo, como você pode gostar e sentir nojo ao mesmo tempo de alguma coisa? Pode, nós somos humanos. Nós somos paradoxais. Então, no trecho era fascinante e ela sentia nojo. Onde é que está a soma aqui, gente? No E. Olha a conjunção E aqui somando. O que eu falei? O paradoxo é E. A antítese é ou.
Ou é nojo ou é fascinação. Aqui não é antítese. Aqui é o quê? Paradoxo. Porque eu nem botei, não ia, né? Desculpa, mas não ia sacanear vocês, né? Botando antítese aqui para confundir vocês. Né? Eu nem botei. Tá? Mas é paradoxo que você tem esse E, essa conjunção aqui. E é somando. Então, quando eu falo assim, estavam a aula André, Ana Clara Vidipo e Luciene, estou somando e a Luciene, eu estou somando. Então, é soma. Beleza? Acharam essa tranquila do paradoxo? Vai cair paradoxo. Vai cair paradoxo. Vai cair paradoxo. Vocês vão até chegar na prova, vocês vão sonhar com a minha voz. Vai cair paradoxo. Vai cair paradoxo. Vamos lá. Questão 12. Vamos para. Essa é linda. Essa é linda. Essa merece. Essa merece aqueles aplausos. Como é que bota aí no Meet? Não tem os aplausos aí? Vocês que sabem, vocês são bons, né? Cadê os aplausos para essa? Essa merece. Essa tá bonita. Essa, os aplausos ali. Essa merece. Que questão linda, hein, gente? Que questão linda. E já repararam uma coisa? Estou viajando. Quem é aí de biologia, quem vai fazer medicina, estou viajando, mas a ostra não parece um útero feminino? O que vocês acham? Eu estou viajando, pode falar a verdade, né? Eu estou viajando ou não estou? A imagem da ostra não parece um útero feminino? O que vocês acham? Luciane disse que sim. Não é bonito isso aqui? Né? Eu adorei essa imagem aqui da ostra, né? Ela aberta, né? Ela parece um útero, né? Com os óvulos ali, né? Ela parece uma coisa assim, nesse sentido, né? Muito bonita, a natureza é muito bonita, né? Mas eu errei, Luciane. Não, agora não vai errar mais. Vamos lá. Questão 12, essa que é belíssima, né? Do mesmo modo, como sempre, fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Sabe aquela coisa que você acha nojenta? Mas tem gente que adora comer ostra, né? Que é gostoso, mas é nojento. Não tem comida que é gostosa aqui. Por exemplo, tem uma comida que eu acho nojenta, mas eu não como, que é dobradinha. Essa não pode ter o paradoxo, no meu caso. Né? Mas, preste atenção. Vocês que erraram, preste atenção nisso aqui. Com aquele vago sentimento de asco, de nojo, que a aproximação da verdade lhe provocara, avisando-a. Quando você chegou à verdade que é aí, gente, essa verdade que está aí em cima, pode ser substituída por epifania, que é uma outra questão que vai cair. É a primeira vez que entra no edital do primeiro aqui a palavra epifania. Então vai cair, certo? Epifania vai cair. A verdade é a epifania. Então, quando ela está chegando perto da verdade, saindo daquela vidinha chata dela, de dona de casa, aquilo tudo provoca nojo dela. Olha só, gente, que interessante. Vocês sabiam que a ostra, ela só produz a pérola que é o elemento que você faz joias, né, colar, né, e tudo isso, se ela for incomodada por uma coisa, quem come ostra, isso aqui é tudo molinho, né, no meio. Ela só vai produzir as pérolas se um grão de areia entrar dentro dela. Ela só vai produzir pérola se ela for incomodada por alguma coisa. É como se a Clarice Lispector estivesse dizendo assim para a gente, né? A Ana só vai produzir pensamentos bons, a gente só vai conseguir chegar nesse ponto aqui, nessas verdades e epifanias, porque a Ana foi incomodada. Primeiro pelo cego, depois pelo jardim botânico. Olha como que essa questão é genial, né? Desculpa, pode parecer... Não sou eu que sou genial, não, tá, ô Gabi? Né? Não sou eu que sou genial, não. Quem é genial é a Clarice Lispector, né? A nossa leitura é genial, né? A nossa leitura é genial, né? A Rebeca, nunca jamais chegaria a essa conclusão, né? Minha mente explodiu agora, viu? Olha o que a gente está provocando aqui na aula, gente, né? Olha que bacana, né? O pessoal aí do YouTube, se quiser participar também, mandar alguma coisa, olha que legal, viu?
Então, olha que questão bem feita, mas só é possível, claro, que está lendo Clarice Lispector, né? Então, você só é provocado se alguma coisa acontecer. Senão, a Ana ia continuar sendo aquela mulher, né? Desculpa a expressão, mas medíocre, mediana, né? Aquela pessoa mediana, medíocre. E ela é incomodada pelo cego, pelo Jardim Botânico, por isso que ela produziu esse conto que é maravilhoso. A partir de um incômodo. A ostra só produz, né, pérola se entrar dentro do corpo dela areia. Senão ela não vai produzir nada. É como se a areia fosse a eureka, né? Eureka, né? Quando você descobre alguma coisa, né? Agora vocês tiveram uma eureka. Né, Gabi, ó, e Rebeca tiveram uma epifania agora, né? Com a explicação aqui. Então vamos lá, vamos ver o comando da questão. Ó, a ambivalência entre. O que é ambivalência? É a junção de coisas opostas. Ambivalência, valência, potência, né? Ambi, oposto, né? Entre fascinação e asco, tá? Ó, entre fascinação e asco, projeta-nos uma síntese, a verdade, né? Expressa na seguinte sentença. Qual a sentença que reproduz isso? Qual é a letra, galera? É a letra B de bola, que é uma frase do escritor maravilhoso Rubem Alves. Ó, ostra feliz não produz pérola. Ó, é aquele tipo de frase, quem gosta de tatuagem aí, que é legal tatuar, ostra feliz não produz pérola. Se não tiver uma areinha para provocar a ostra, não vai produzir pérola, né? Não vai ter pérola, né? Se não tiver, ó, vamos brincar aí com vocês, né? Se você fosse ler esse conto sozinho, sem as nossas aulas, né? Sem as nossas reflexões, não ia produzir. Se eu leio, né, esse conto, né, sozinho, né? Se eu leio esse conto, né, sozinho aqui, talvez eu não chegasse a essa reflexão. Eu cheguei a essa reflexão para, né, com vocês, durante as aulas, durante as 13 aulas que nós tivemos antes dessa, essa é a 14ª aula, né? Nós estamos tendo aula desde 5 de fevereiro. Então, ó, sozinho a gente não vai, o André vai ser o André, vai ler o Amor de Clarice Lispector, legal, mas se ele não tiver ninguém com quem falar, ou dar aula, ou, né, se comunicar, não vai ter nada. Se não fosse o cego, a Ana ia ser uma mulher chata, normal, né? Né? Então, olha como que essa questão também traz uma questão da empatia. Ó, gostei da frase da Luciane, da Luciane Lima, né? Estou confundindo Luciana, que é o Juan, né, com Luciane Lima, né? Olha a frase da Luciane: sem vocês eu não conseguiria, né? Ninguém aqui conseguiria, né, fazer uma questão dessa sem estar junto, sem a gente estar construindo juntos, né? Isso é a construção coletiva. E a Ana também seria aquela mulher chata, previsível, né, do início do conto, se não tivesse o cego, se não tivesse o Jardim Botânico, né? Porque ostra feliz não faz pérola. Frase linda, né? Eu adoro essa frase, né? Ostra feliz não faz pérola. Ó, vestibulando que não é perturbado pelo professor, né? Não vai produzir pérola, né? Ó, aquilo que eu sempre perturbo vocês, né? Pena que a Ediane não está aqui, né? Mas eu perturbo vocês, perturbo a Luciene, me perturba o tempo inteiro, a Luciene me testa o tempo inteiro, né? A Luciene, né, Luciene? Né, Lu? Luciene adora tomar uns foras meus, né? No sábado eu falo que eu não quero conversar com ninguém, aí ela me escreve, né? Toda educada. Eu falo, eu vou te dar um curso, hein, Luciene? Né? Ó, a Gabriele, domingo eu fiquei com uma vontade de te mandar mensagem e perguntar dessa questão, mas me controlei, né? Então, o professor, ele tem que provocar vocês. Eu provoco vocês direto, né? Não provoco. Cadê minha redação? Tá devendo a minha redação, né? Deixa eu passar o primeiro aqui, só que vocês vão ver o que é provocação, né? Eu vou lembrar para vocês, ó, ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não vai passar para direito, não vai passar para medicina. Ostra feliz não vai passar para letras. Ostra feliz não vai ser pedagogo. Ostra feliz não vai ser professor. Ostra feliz não vai ser engenheiro, né?
Ainda mais com o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é lei. Só quem pode me incomodar é o Arrascaeta, o Pedro. Estou nesse nível de exigência, hein? Estou ficando metido, porque o Flamengo está me deixando metido. Hein? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão 13. Né? Ó, essa daí não tinha também no e-book. Ó, e vou dar uma dica para vocês. É o momento de vocês anotarem. Ó, quem aí pegou e fez isso aqui, ó? Gente, sério mesmo, é bom. Eu mesmo imprimo. Eu imprimi as questões. Isso aí que vocês estão vendo na tela, está tudo impresso. Eu imprimo, que é para eu fazer minhas anotações. Né? Ó, então, aqui, ó. Já botei aí, disponibilizei para vocês. Eu imprimo, eu gosto de anotar tudo. Né? Ó, isso mesmo. Anota, imprime mesmo. Então, vamos lá. Questão 3 tem uma questão aí para vocês imprimirem. Só há... Pode anotar isso aí. Só há uma vez, praticamente, que a Clarice Lispector, só há uma vez que a Clarice Lispector opina nesse conto. Que a opinião dela aparece de forma explícita sobre a Ana. É a única vez que a autora aparece, né, com a opinião dela. E quando o autor aparece com a opinião dele, isso a gente chama de quê? Modalização. É o momento que a Clarice Lispector aparece no texto. É só uma vez. E é nesse trecho aqui. Ó, quando diz assim, no fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso, um lar lidera. Olha só, se não tivesse o perplexamente, não teria Clarice Lispector aqui. Se tivesse assim, e isso, um lar lidera, não teria opinião da Clarice Lispector. Aí ela diz assim, perplexamente lidera. É a Clarice Lispector. Caraca, uma vida chata de dona de casa, de lar, né, dona do lar, deu para ela a felicidade de sentir, né, as coisas firmes, né, a firmeza das coisas. Ordenou a vida da Ana. Esse é um dos tipos de amor, por sinal. Temos uma questão sobre isso também. Né? É o único momento, gente, e esse perplexamente é a Clarice Lispector. É a opinião dela. Então, no trecho sublinhado, temos uma perspectiva enunciativa que indica modalização. É a única vez no texto que a Clarice Lispector, por conta de um perplexamente, já que é um advérbio, né, de modo, né, é a Clarice Lispector dizendo assim, ó, eu fiquei perplexa com isso. Né? Ó, é o único momento, tá, gente, da obra. Então, ó, canetinha amarela, que é o Ernst, sabe disso também. A banca sabe disso, que é o único momento que a Clarice Lispector aparece. E a obra adora coisas que, né, só acontecem poucas vezes, raras vezes, né? Então, vai que caiu. Todo mundo entendeu essa, gente? Isso é importante, tá? Conceitos de modalização, quando você tem uma opinião clara, né? Normalmente feita por advérbios, adjetivos, né? que qualificam alguma coisa, é importante. Gente, está caindo uma chuva aqui em Jacarepaguá, nesse momento, né? Uma chuvona. Vamos lá. Se alguém cair aí a internet, não tem problema não, as ficar gravado. Só não pode cair a minha, né? Só não pode cair, ó, está começando a chover absurdamente também. Né? Aqui também é a mesma situação, o Luciene comentou ali. Né? Então vamos lá, gente. Vamos para a próxima, já que vocês, né, entenderam aí a modalização. Vamos para a próxima. Questão dos discursos. Discurso direto, discurso indireto, livre e discurso indireto. Dona Uerd adora isso, está lá no edital, questão 14. Aqui eu faço a questão com vocês e explico o porquê, né, junto e acentuado, dessa questão ser importante. Tá? Então vamos lá. O que tem importante aqui? A maior parte desse conto a gente está na cabeça da Ana, no fluxo de consciência da protagonista. E para a gente entrar na cabeça do protagonista, na mente, a gente mergulhar, né,
dentro, como se fosse a mente da personagem fosse uma piscina, a gente precisa do quê? Do discurso indireto. É no discurso indireto livre que a gente entra na cabeça dela. E percebam uma coisa, só há um minuto, só há um momento só que tem discurso direto, que é quando o marido leva ela para o quarto, né, e está conversando com ela. Só tem discurso direto, que a marca do discurso direto é o que? O travessão, fulano falou. Né? Só há naquele momento. Tá? O texto é cheio de momentos descritivos, que a Clarice, né, que vai estar falando do bonde, do jardim botânico, né, ela vai começar a descrever coisas que são importantes, né, e o momento da gente estar na cabeça da Ana o tempo inteiro, quase o tempo 80%, né, do ponto. Então, ó, um cego me levou ao pior de mim mesma. Ó, primeira pessoa, é a Ana falando, um cego me levou ao pior de mim mesmo. Pensou espantada. Ó, os verbos usados no discurso indireto livre. Né? Sentia-se banida, porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Beleza? Ó, em amor, percebemos o uso de diversas modalidades de discursos narrativos. Ou seja, discurso direto, indireto e indireto livre. No trecho acima, Clarice faz uso de um tipo de discurso que possibilita-nos adentrar no fluxo de consciência de ambos. Questão sobre fluxo de consciência. Vai cair ligando essa questão ao discurso indireto livre. Que discurso é esse? Qual o elemento que indica seu uso? Ó, discurso indireto livre e o verbo pensou. Quando alguém está escrevendo uma obra, né, literária, e você quer entrar na cabeça, ó, o professor André, naquele momento, ao construir aquela questão, pensou, é preciso trabalhar o discurso indireto livre e o fluxo de consciência. Eu tenho que criar uma questão dessa que vai estar na prova. Então, eu preciso trazer no simulado. É por isso que eu digo que esse simulado, gente, ele é revisional. Ele revisa todas as questões que são as principais para a prova do dia 8. Beleza? Alguma dúvida, gente, nessa questão do fluxo de consciência e do discurso indireto livre? Não? Se tiver dúvida, quem estiver no YouTube também pode perguntar, tá? Se ficar na dúvida, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Próxima questão. Questão 15. Essa também, ó, é uma questão que vale a pena ser olhada. Porque tem umas coisas, assim como eu falei da divisão do dia dela, manhã e noite, para ela é tranquilo, está tudo ordenado, está tudo racional. Tarde é o caos. Assim como a gente tem essa organização do tempo do dia dela, né, que ela organiza assim, na cabeça dela, também na cabeça dela tem uma coisa interessante. Ó, a casa é o lugar da ordem, que ela se sente o quê? Na zona de conforto dela. Lembra que na aula sobre isso eu expliquei para vocês qual é a minha zona de conforto? Eu falei que é aqui, né, quando eu estou no meu escritório, dando aula para vocês, falando de coisas que eu sei, né, que eu estudo, né? E tal. É óbvio que aqui é a minha zona de conforto. Preste atenção de como isso é construído. Preste atenção de como isso é construído no texto. Ó, enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Lembra? Ela perde o bonde, perde o ponto. Ela tinha que soltar no Maitá. Ela solta no Jardim Botânico. Quem anda de ônibus na Zona Sul sabe que o Jardim Botânico, saindo do centro da cidade, né, indo em direção ao Maitá e Jardim Botânico, o Maitá é o primeiro bairro. Ela perde o ponto, tão nervosa que ela fica com a situação do cego, de ter deixado os ovos cair no bonde, aquela coisa toda. E ela se perde no tempo no Jardim Botânico. E quando ela vê, já está de noite. Então, o que ela quer fazer? Olha o que está escrito aqui. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia a beira do desastre. Ela quer chegar em casa, porque na cabeça dela, quando ela chegar em casa, tudo vai voltar ao normal. Tudo vai estar controlado. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. Né? Sabe quando o coração bate tanto que parece estar saindo pela boca? Né? Quando a Clarice Lispector fala aqui, ó, a sua alma batia-lhe no peito, é isso. O que sucedia
A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Ó, aqui nós temos um trecho também, eu fiz uma questão sobre isso que a gente vai ver já já, mas aqui a gente tem um trecho também que confirma uma coisa importante também. E ó, o mundo que está fora da casa dela também é dela, é seu. Olha o pronome possessivo aí, seu, seu. Então a Ana, ela está achando que ela, quando chegar em casa, tudo vai voltar ao normal, mas não, nunca mais ela vai ser a mesma, já antecipando uma questão que nós vamos fazer, né, lá embaixo, aqui para frente. Abriu a porta de casa, a sala era grande, tá vendo? Tudo mudou. Quando a gente está confortável, a gente acha todos os ambientes pequenos, não grandes, né? Imensos, né? Infinito, né? Abriu a porta de casa, a sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da tela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Olha que interessante, né? Durante a narrativa de amor, Clarice constrói pares que produzem ambiguidades e ambivalência. Tem um monte de par aí, né? No trecho acima, há uma desconstrução desses pares, confirmando numa pergunta que Ana faz a si mesma. Indica os pares antitéticos, que são antíteses, né? E a pergunta que indica a quebra dessa lógica. Ó, qual é o par? A casa dela é o lugar da ordem. A rua é o lugar do caos. Qualquer coisa na rua. O bonde, o jardim botânico é uma coisa caótica. A casa é o lugar que ela organiza tudo. Está tudo em dia, ela está tudo organizada. E qual é a frase que indica a quebra de sentido? Ó, ela chega em casa. O que ela pergunta quando ela chega em casa? Que nova terra é essa? Quando ela chega em casa, ela pergunta: que nova terra é essa? Já pensou? Se eu tiver uma epifania, torçam que não aconteça isso até o dia 8 de julho. Já pensou, gente? O professor chega aqui no escritório dele, que nova terra é essa? O que eu preciso fazer hoje? Já pensou? Eu vou. O que é isso? É o computador? Eu vou dar aula para quem? Quem é essa doida aí da Luciane Lima? Quem é essa tal de Ana Vidipo? Não sei lá, né? Não faço a menor ideia mais, eu tive uma epifania. Né? Repara que ela chega em casa achando que ia encontrar o mesmo lugar, mas ela pergunta para ela mesma: que nova terra é essa? Ela nunca mais vai ser a mesma. Sacaram? Né? Então, letra B. Também uma questão muito bem feita, essa questão dos pares. Gente. Presta atenção nisso. Né? A Ana, do início, é aquela mulher que ela acha que a casa já chegou em casa, pronto, está tudo resolvido. Né? Ó, que nem eu sábado, né? Eu fiquei lá no meio do tiroteio no shopping, né? Ai, quando eu chegar em casa, né? Vai estar tudo resolvido, né? Como eu não tive epifania nenhuma, realmente eu queria chegar em casa, e a casa era o melhor lugar depois de eu ter escutado rajadas, né? De metralhadora, uma briga, eu dentro de um shopping aberto, né? Correndo risco, né? A casa era um lugar seguro, lugar da ordem, né? Então, olha aí, gente, né? Mais uma questão muito bacana. Olha aí, a questão da epifania. Vocês toda hora me perguntam o que é epifania, né? Volta e meia, para você esquecer o que é epifania, né? Olha aí a questão da epifania, que é a questão 16. É a questão 16. O pessoal do YouTube hoje está quietinho. Era melhor eu ter deixado vocês lá no YouTube. O pessoal está quieto, ninguém está falando nada. É melhor ter deixado a turma toda lá no YouTube, né? Mas tem 537 pessoas ali ao vivo, né? Tá bom, deixa a galera deve estar com vergonha. Vamos lá. Ó, questão 16. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinava, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Como se olha o que não nos vê. Ela fica bolada com ela mesma. Pô, eu fiquei tão impressionado com o cego, se ele não está me olhando. Né? Que ela ficou, né? Ela ficou, né? Ela ficou pensando assim, por que
aconteceu tudo isso comigo se o cara... Ela ficou irritada achando que o cego estava olhando para ela. Né? Se o cara não me vê. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. É como se ela tivesse com ódio do cego. Sabe aquela situação que você está tão sensível? Já reparou? A gente é assim. A gente está tão sensível, tão sensibilizado com alguma coisa, né? Aí alguém no cinema começou a comer a pipoca. Sabe quando até a pipoca que alguém está comendo faz barulho? Tu já está irritado? É isso. Ela começou a escutar, gente, o mais chegar do chiclete, de tão irritado que ela está. Só uma pessoa muito sensível, né, consegue. Você está namorando, está lá com a tua namorada, com o teu namorado, né? Aí ele começa a mastigar alguma coisa. E você fica irritado, você está tão sensível que você está irritado. Todo mundo já teve isso. Para de graça, que todos vocês já foram a Ana. Mesmo a Ana Vidigal sendo a Ana, ela já foi a Ana. Né? Então vamos lá. Ó, esse é o momento inicial, né, que causará profundas mudanças em Ana. Indica a opção que apresenta o nome desse processo e o elemento catalisador. Quem é que catalisa? Quem é que provoca isso? Ó, é a questão que vai estar na prova também. Epifania. E o que provoca, que catalisa a epifania? O encontro com o cego. Então, letra B. Eu acho que essa daí... todo dia eu me identifico com a Ana. A Ana brincando aí com o nome do... Né, o fato do nome dela ser homônima, né? A Ana da Clarice Lispector, né? Legal. Ó, então, eu acho que essa todo mundo acertou, né? Epifania está ligada ao cego e ao jardim botânico. Você sempre me perguntou isso. Mas está aí, ó, no texto, exemplificado como isso funciona. Ó, essa questão aqui, que na hora de tirar lá do Google Forms, eu esqueci de botar que é 17, essa é 17 aqui, é uma questão que nós fizemos também. Essa já estava no e-book. Vamos lá. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher. Ó, por um caminho torto, ela veio a cair num destino de mulher. Qual é o destino de mulher? Essa frase, gente, destino de mulher, aí, essa expressão, é uma criação da Clarice Lispector. É você ser uma dona de casa, é o que se espera da mulher. Né? É o que se espera de uma mulher. Né? De forma preconceituosa numa sociedade patriarcal. Tá? Ninguém está dizendo que não tem preconceito, tem sim. Né? Com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casava era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. A relação entre as palavras, os léxicos, né? Juventude e doença, trata-se de um, né? E em como uma doença de vida, temos a figura de linguagem. Quando a gente tem como, qual é a figura de linguagem? É comparação. A diferença entre comparação e metáfora é que na comparação você tem o como, ou igual, né, a alguma coisa. Né? Então, ó, como é comparação. E juventude e doença? Juventude e doença são predicativos do sujeito, porque nós temos um verbo de ligação. Ó, sua juventude parecia-lhe, o verbo de ligação parecer é um verbo de ligação, ó, sua juventude parecia-lhe uma doença devida. Né? Então, verbo de ligação, o verbo que atribui ao sujeito uma qualidade. Nesse caso, o sujeito é juventude, e a juventude está sendo associada a uma doença. Então, letra B, predicativo e comparação. Todo mundo entendeu? Gente, se tiver dúvida, tá? Todos vocês, quem é do curso, quem é do curso, pode perguntar, tá? Costuma cair questões gramaticais, né? No primeiro exame de qualificação, não muito, tá? Não costuma, não é costume. Ano passado, no primeiro aqui não caiu nenhuma. No Machado de Assis também não caiu nenhuma. Né? É puramente gramatical. Se bem que essa não é uma questão puramente gramatical. Ela envolve, né, figuras de linguagem, que são funções, né, que é ligado à literatura, à interpretação, à
né, arte de interpretar, que a gente chama de hermenêutica, né, e envolve a questão gramatical. Beleza? Essa aqui a gente já tinha feito, né? Ela é uma das questões do reboot, né? Então, acho que não vai ficar mais muitas dúvidas, não. Mas quem tiver, pode tirar, tá, gente? Pode tirar. Ficou? Não? Como vocês não estão me dando aí, ó, o repeteco, vou continuar. Beleza? Vamos lá. Questão 18. Ó, essa é legal também. Essa está muito bem feita, né? Muito trabalhada. Essa daqui, ela tem um estilo mais Enem, né? Porque são A, B, C e D que são bem longos, né? As respostas são bem longas, né? Mas é importante a gente trabalhar isso aqui. Ó, sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Então, ó, chegou a tarde, o início da noite, beleza. Está todo mundo voltando, o marido, as crianças da escola. Mas, na sua vida, não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía, então, para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim. Tarde, as crianças vindas do colégio. Então, vamos lá. Os dias de Ana são repetições de uma estrutura rígida. E a protagonista divide as partes do mesmo conforme seus sentimentos, né? Indique a opção correta para com a maneira que Ana concebe seu cotidiano, a sua rotina. Qual é o cotidiano dela, né? As manhãs são, letra C, as manhãs são seguras, cuidando, né? Cuidado com a casa, os filhos e o marido. As tardes são perigosas, tem a ausência das crianças e do marido. E as noites são seguras, né? Porque ela está na sua casa e com a sua família, tá? Preste atenção, né? Nessa questão da rotina. A Ana, antes da epifania, antes do encontro com o cego, ela tem uma vida que se repete. Todos os dias são a mesma coisa. Aquilo que a gente chama de vida ordinária, né? Vida comum, extremamente ordinária, extremamente comum, né? Como uma pessoa comum. E é interessante, né? Porque a gente subestima. Vocês concordam comigo? A gente subestima muito Clarice Lispector, né? A gente fica assim, mas ela fala coisas tão comuns, né? A Ana, se a gente parar para pensar, é uma personagem. Não você, ridículo. Mas a Ana é uma personagem muito comum, até chata, né? Sei lá, né? Eu acho que a Clarice Lispector não é à toa que o Manuel Carlos, né? Eu tenho o Manuel Carlos, aquele grande novelista, né? Que também escreve um tipo de novela que é parecido com Clarice Lispector, né? Tanto que ele escreveu uma novela chamada Laços de Família, que é onde a gente tem o amor, né? Que aparentemente as novelas do Manuel Carlos são coisas simples, chatas, né? O próprio nome Ana é um nome que lido de frente para trás e de trás para frente é a mesma coisa. Ana, Ana. É um nome comum, né? O Manuel Carlos, todas as protagonistas dele eram helenas, todas as histórias dele acontecem no Leblon, né? São pessoas comuns, só que a vida é extraordinária. Sabe aquele cara que eu sempre cito com vocês? O YouTube, eu gosto muito dele, né? Que é o André, ele se chama André também, né? Ele diz assim, o roteiro se faz nas viagens. Ele faz é o nome Nômade Raiz, né? O canal dele, né? Ele está na Colômbia, né? Ele esteve na Venezuela, agora ele está na Colômbia, né? Sabe aquela coisa o extraordinário da vida está, né? Durante a rotina de você sair dela, né? É o que acontece aqui. A gente subestima muito Clarice Lispector, né? Mas é extraordinário, é muito legal isso aqui, né? Apesar de ser uma pessoa comum, né? Que não tem nada de heroína, né? Não tem nada assim de
né? Mudou a história, né? Como, por exemplo, lá no Conto da Aia, né? Que a gente tinha a menina, né? Protagonista que fugiu, né? Enfim, né? Que desafiou o sistema, né? Não tem nada demais, né? Então, vamos lá. Questão 19. O menino que se aproximou correndo, quando ela viu o filho dela, quando ela chega em casa, o menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas. Olha, ela não reconhece nem mais o filho dela, gente. E rosto igual ao seu, o que corria e a abraçava. Apertou com força, com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. A vida era um perigo, né? Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Olha o nojo aí, gente, olha o asco aí, né, Clarice Lispector. Amava com nojo, né? Do mesmo modo, como sempre fora fascinada pelas ostras, olha a ostra voltando aí. Do mesmo a ostra aparece 2 vezes na história, de novo. Do mesmo modo, como sempre fora fascinada pelas ostras, né? Com aquele com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Ela amava o menino. Ó, fora atingida pelo demônio da fé, a epifania. Ó, a vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O filho deve ter ficado assim, né? Gente, minha mãe tá doida mesmo, né? É paradoxo, amar com nojo, né? A vida é horrível, disse-me baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Ó, então, no final, gente, ela ama o filho, ela ama a casa. Isso tudo é o amor. Olha aí a ideia do título, né? Agora a gente pode cobrar isso. Mas ela também ama o mundo. Ela ama o cego, ela ama o jardim botânico, ela ama o que tem fora da casa dela, né? O título do conto é Amor. No trecho acima, Clarice produz uma das várias sínteses, né? Olha aí a síntese, né? Portanto, síntese, do que o amor é para Ana e para nós leitores. Nessa perspectiva, podemos inferir que... Toma cuidado, tá, gente? Muita gente lê, já me perguntaram isso, alunos já me perguntaram isso, né? Ah, professor, o amor é o que ela sente pelo filho, pela casa, pelo marido? Não é só isso, é também. É o que ela sente pelo filho, mas ela é o que ela encontrou no mundo, no jardim botânico, no cego, né? Então, a Ana, a partir de agora, gente, ela não vai ficar mais em casa, não. A tarde para ela vai ser um momento de descoberta. Ela vai querer ir no cinema, ela vai querer ir na praia, ela vai querer ir em outros lugares, né? Porque ela descobriu esse amor. Então, o amor aqui é o produto da dialética entre a Ana de antes da epifania e a Ana de depois da epifania. Então, quando a Clarice Lispector cria esse conto, né, que é muito interessante, né, que é uma palavra só, né, amor, né, que é uma palavra super subjetiva, né, global. Já contei para vocês que o primeiro vestibular que eu fiz, a redação era para falar do amor, da UFRJ, quando eu tinha vestibular próprio, né? Então, olha que interessante, né? Então, a Ana ama, isso não deixou de acontecer. O amor pelo filho, pelo marido, pela casa, pelo lar, mas a Ana agora também, ela se amplificou, ela aumentou. Ela ama o mundo também. Ela diz aqui, ó, o mundo pertence a ela. Né? Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Ela vai ajudar o mundo, mas ela também vai o quê? Precisa também desse mundo. Somos nós, né, gente? A gente não consegue viver numa experiência sozinho, né? Completamente sozinho, fora do mundo, né? A nossa experiência com o mundo é sempre essa, né? De proximidade e nojo, né? Amor e asco, né? Do paradoxo que é extremamente humano. Falando do nojo, falando do asco, essa questão do nojo e do asco, né? A questão 20. Ó, isso aqui é uma frase da Clarice Lispector. Às vezes me dá enjoo de gente. Depois passa. E fico de novo toda curiosa e atenta. E só.
Ó, agora eu vou fazer uma declaração de amor para vocês, tá, turminha? Né? Eu ontem estava doido para falar da prova com vocês também, né? Só que eu falei, não, vou deixar, deixa isso para amanhã. Deixa isso para segunda-feira. Eu também estava curioso, Gabriel e Sobrinho, para falar da prova com vocês, para saber o que vocês acharam da prova, né? Mas deixa esses seres quietos, né? Senão o Luciene, ó, a Arielle vão querer me ligar, né, toda hora para falar comigo. Olha aí, ó. Né? Olha aí. Né? Então, assim, é que tudo tem um momento certo, né? Se eu fosse antecipar, né, gente, ia ficar bem sem graça, né? Ia perder a graça da aula, né? Mas é claro que eu amo vocês, né? Vocês estão no meu coração, nas minhas preocupações, né? Ó, vou te falar uma coisa para vocês. Não há criatura mais preocupada com vocês, a não ser o marido, a mãe, os filhos, né? Com vocês já 8. Eu fico nervoso, gente. Eu passo mal. Ó, nem contei para vocês. Fazer essa revelação agora, hein? Para vocês aqui do curso e para as 500 e poucas pessoas que estão aqui na live, né? Esse ano, eu vou fazer a prova dia 8. Eu me inscrevi. Mas eu não vou fazer para concorrer, não. É que eu fico ansioso, né? Até vocês saírem da prova, né? E me contarem o que aconteceu. Então, dessa vez, eu vou lá ver a prova. Eu vou fazer, gente. Não vou fazer só. Ó, e outra coisa. O meu plano é o seguinte. Eu vou fazer a prova. Eu só vou fazer linguagens humanas, né, que dá 28 pontos, para eu passar para a segunda fase, que eu quero fazer redação também, quero fazer específica, que eu vou ficar ansioso também para saber qual foi o tema da redação, quem caiu em história, quem caiu em linguagem, né? Então eu vou fazer também, só vou fazer 28 pontos para passar. Se eu fizer mais de 28, eu vou chutar tudo, gente, eu nem vou ler. Ó, como é que é? Texto base, vou chutar tudo. Matemática, que mesmo eu sou bom em matemática, mas mesmo matemática eu vou chutar tudo. Eu só vou fazer as de humanas e linguagem. Esse plano tem que estar certo. Já pensou se eu não passo? Se eu não faço os 25, eu vou ferrou. Aí vocês vão me zoar o ano inteiro, né? Mas eu vou fazer, eu me inscrevi mesmo, sério mesmo. Não é que eu não vou ficar nervoso esperando vocês fazerem a prova, não. Vou lá, faço, beijo, né? Aí agora eu não fico com a curiosidade que eu fico todo ano. Eu fico nervoso mesmo, sério. Eu acordo cedo, tenho dor de barriga, né? Fico, né, nervoso. Cadê os alunos que não respondem? Né? Agora eu resolvi ir lá e fazer esse negócio. Então vamos lá. Questão 20. Clarice Lispector utiliza-se de expressões como nojo, asco e horror para enfatizar a relação da protagonista, a Ana, com o mundo exterior. Os sentimentos expressos por essas palavras não são somente físicos, né? Pois são usados dialeticamente. A questão da dialética também é importante. Esse uso visa produzir o quê? Isso, primeira coisa, né, gente? Isso visa produzir um personagem humano. É isso que a Clarice Lispector quer. Que a Ana seja humana. E ela é muito humana. É impressionante como ela é humana, né? Então, ó, ele visa produzir o quê? Ó? Pontos sinestésicos. Não tem sinestesia, né? Como figura de linguagem lá no edital. Mas aqui, ó, eu criei uma questão que eu coloco pontos sinestésicos para reflexões acerca da complexidade da vida. Na vida, nós falamos, eu tenho nojo disso, eu tenho ódio daquilo, eu tenho asco disso. A gente usa sinestesia, né? A gente diz assim, esse perfume tem um cheiro doce, olha a sinestesia. Quando a gente confunde os sentidos, né? O perfume é o quê? É o olfato, doce é paladar, né? Então, a gente faz isso que é para mostrar o quê? Que a vida é complexa. E os sentidos se misturam mesmo, né? Vocês viram a thumb? A foto que eu fiz para a live? Depois vai lá no YouTube ver a thumb, né? Vocês viram que eu usei cores fortes na thumb? Vou botar aqui no grupo de WhatsApp para vocês. Né? Vocês viram que eu criei uma thumb toda com cores fortes, né? Que é para trabalhar a sinestesia. Né? Quando a pessoa olhar lá o vídeo, né, do YouTube, né, eu botei uma rosa. Ó, a thumb é mais ou menos isso aqui. Estou botando lá no grupo. Né? Botei uma rosa toda fluorescente com cores fortes. Né? Isso aqui era os dados de manhã, né?
E botei uma coisa aí sinestésica, tá? Então, ó, preste atenção. O asco, o nojo, é porque são coisas que a gente sente. E a gente diz isso, né? Tenho nojo de você, né? Você brigou com o namorado, com a namorada, tenho nojo de você. Olha aí o nojo, o asco, né? Olha todos esses sentimentos complexos. Então, vamos lá, para fechar, hein? Com chave de ouro. Questão 21. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Olha como a epifania está ligada ao cego. Todo momento ela culpa o cego, né? Mas essa abertura para a vida, essas pérolas que ela produziu, né? Que a ostra produziu, né? Caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Ela tinha ficado velha. Ela era uma mulher nova, apesar de ela ter 2 filhos, ela é uma mulher nova, deve estar uns 35, 30 e poucos anos. Mas ela agora rejuvenesceu, né? Então, qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças, né? Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse mosquito. Olha aí, mais uma paradoxo. E olha a síntese. A flor não é bonita, mas a flor não produz mosquito? A flor não é bonita, ela não pode estar numa água, e a água parada não pode produzir a dengue? Né? A gente recebe o pessoal da saúde em casa, né? Os agentes de saúde. Olha, não deixa a água parada. Tu guarda essa plantinha dessa flor, mas está parada, não pode. Né? Então, que as vitórias régias boiassem no escuro do lago. Né? O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. O cego estava lá, era o grande coringa. Né? Os frutos do jardim botânico, aqueles frutos que ela mesma disse que estavam podres, né? De tanta fartura apodrecia. Né? Olha aí, aí eu peguei essa imagem de uma mulher representando aí uma situação de quê? De epifania, de surpresa. Olha os olhos da mulher. Né? Olha aí. Aí vou ter a Clarice Lispector ali embaixo. Né? Então, vamos lá. No parágrafo acima, há elementos que nos permitem inferir que qual foi o final, então, da Ana? Ela voltou a ser aquela mulher chatinha, toda corretinha, ou ela nunca mais conseguiria renunciar à vida? Letra D. Ana não conseguiu renunciar à complexidade da vida. Ela nunca mais vai ser aquela mulher com destino de mulher, a dona de casa. Ela vai ser para sempre as duas coisas. Ela vai ser também a dona de casa, mas ela vai ser a mulher que sempre vai também admirar o mundo, né? Reverenciá-lo, vivenciar nesse mundo. Né? Questão 22. A última, né? Para fechar com chave de ouro. Está chovendo, a gente precisa descansar. Né? Vamos lá. 22. Para expressar a dialética. Né? E se atravessar o amor... isso aqui é o último parágrafo do conto, por isso que eu botei como a última questão. E se atravessar o amor e o seu inferno... olha aí de novo. Amor e inferno, olha o paradoxo. Ela atravessou, como se ela atravessasse um rio, cheio de amor e cheio do inferno. Penteava-se agora diante do espelho. Olha a metáfora do espelho aí, né? Que é o momento que a gente está se olhando, que a gente não consegue fugir da gente, do nosso íntimo. E por um instante, sem nenhum mundo no coração. Ela estava lá na penteadeira, penteando. Lembra? O marido dela leva ela para o quarto, que ela não tem força para isso. Né? E ela está ali se penteando em frente à penteadeira. Que é um elemento feminino, né? Penteadeira. Né? Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Olha, mais uma vez, esse final, ele fecha com a dialética, né? Porque ela vai apagar a vela, mas, ao mesmo tempo, ela vai lançar a chama. É como se ela fosse um dragão, que ela, soprou a pequena flama do dia. Ela apaga a vela, mas o dia está aparecendo. E tudo vai voltar. Então, esse apagar a vela, gente, não é apagar a complexidade, não é apagar tudo que ela viveu. Muito pelo contrário. Mostra o quê? Que ela vai continuar sendo agora uma pessoa que vai ter o quê?
A experiência da casa, mas a experiência da rua também. Né? A epifania ficou para ela para sempre. Né? Sim, posso explicar assim. Então, vamos lá. No último parágrafo de Amor, Clarice Lispector utiliza-se de um método lógico chamado dialética. E o uso desse método tem o intuito de, né, sintetizar a nova personalidade de Ana. Vamos lá. O que é a dialética, gente? A dialética é o método racional que você pega a tese e a antítese e constrói uma coisa nova. Né? É assim. Então, o que a gente tem? A Ana, inicial, é a tese. A Ana, dona de casa, com a vida cotidiana toda marcadinha, toda certinha, que volta no mesmo horário, sai no mesmo horário, leva os filhos, né? Aí a Ana, epifania, é a antítese, é o contrário do que ela é. É aquela mulher, né, ousada, que se deixa perder o ponto de ônibus, se deixa estar no Jardim Botânico. Ela queria aquilo. Né? Ela passa a amar. Pô, caraca, duvido que ela não vá mais no Jardim Botânico no final da tarde e à noite. Ela vai, ela começou a gostar. E isso gera o quê? Uma nova Ana, que junta, é a síntese das duas Anas. A anterior, aqui, passa pela epifania, que se transforma numa coisa contrária. Então, agora, ela é muito mais complexa. Né? É a dialética. É a tese, antítese, né? E dessas duas coisas que são contrárias, nasce uma nova Ana. É a Ana certinha, a dona de casa, a Ana pós-epifania, loucona, malucona, que está lá, super sensível, que sente nojo e ama o mundo. Né? Isso transforma numa terceira coisa, que é uma Ana muito mais complexa e muito mais humana. Vamos lá. Vamos ver porque que não é a D. Método dedutivo, fazendo com que o leitor deduza o fim de dia de Ana. A função desse conto, Ana Clara, a função desse conto é a gente deduzir o fim do dia da Ana? Não. A função do conto é... Qual é a função? Digamos assim, para que a Clarice Lispector está escrevendo esse conto? Para mostrar para a gente que a vida é muito mais complexa, não é isso que ela está mostrando para a gente? Clarice Lispector, não é esse? Digamos assim, se tem um objetivo pedagógico do conto, é esse. A vida é mais complexa, não é só você ficar em casa, né, sendo dona de casa, não, é muito mais complexa, é você aproveitar outras coisas, né, outras situações, não é isso? Né? Então, essa B não é. Indutivo, induzindo-nos a interpretar que a protagonista voltou a ser a mesma Ana antes da epifania. Então, Ana Clara, a Ana voltou a ser a mesma coisa? A mulher normal, né, que virou... Claro que não, a gente acabou de ver o quê? Que ela não reconhece nem mais o apartamento dela, o filho, né? E que ela vai reinterpretar tudo. Ela vai ter que, né, analisar, né, totalmente o mundo. E letra D, dialético, essa poderia ser dialética, né, é a mesma resposta da A. Buscando mostrar a identidade sólida da Ana. A Ana, essa Ana de agora, depois, né, da nova síntese, ela é sólida? Sólida, ela era quando? Hein, Ana Clara? Ela era sólida quando ela era o quê? Dona de casa, que ela achava, né? E tudo estava no lugar. Aquela pessoa firme, né? Não, de certezas, né? Sólida no sentido de ser firme. Né? Ela tem um interior o quê? Totalmente, não tem nada de sólido, né? Tipo uma areia movediça, né? O interior dela é o caos, não tem nada de sólido. Então, aí, é claro que eu criei, Ana, se você marcou a D, né, eu criei de propósito. A D e a são parecidas, mas com um sólido ali, que é para dar uma... Né, mostrar o erro ali para você. Tá? Entendi, porque ela apagou a chama de novo. Né? Então, galerinha, gostaram aí dos simulados? Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vamos ter, antes da prova, né, mais 5 aulas. Né? Fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O meu objetivo com esse simulado é o quê? Né? É vocês usarem esse simulado como revisão. Chegou lá na ponta da prova, uma semana antes, 2 dias antes, pega esse simulado, refaz e pega o vídeo aqui da aula, né? Olha, professor, que vai cair isso.
que pode cair? Vamos fazer agora aqui os apontamentos, então, que a gente fez para esse simulado, né? Vai cair, certamente, né? Epifania, discurso indireto livre, que a gente entrar no fluxo de pensamento dela. O paradoxo, que é a figura de linguagem principal dessa obra, não que não tenha outros, tá? Tem outros, né? Mas o paradoxo é a principal. A questão da dialética. Tem uma Ana antes, uma Ana durante a pandemia, perdão, durante a Epifania, né? E uma Ana depois, que é uma síntese dessas duas Anas. A Epifania é um tema central desse conto, como também da obra de Clarice Lispector no geral, tá? E as relações semânticas de interpretação que nós temos nesse conto. A questão da ostra ser fundamental. A ostra é como se fosse a própria Ana. A ostra é uma metáfora da Ana. Tá? O espelho é aquele momento que a gente está de frente para a gente, que a gente não consegue, não. Aqui está o André, né? O André que está depois do espelho. A literatura ocidental usa muito a questão do espelho. Olha Alice nos País das Maravilhas, com o espelho, né? Tem um livro famoso, que é a continuação de Alice no País das Maravilhas, né? Que é Alice através do espelho. É a Alice que está dentro do espelho conversando com a Alice que está fora. A Alice está conversando com ela mesma, como a Ana está conversando com ela mesma, né? Então, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Não acho, né? Eu, como professor, tenho certeza que esses são os elementos principais, né? Que vocês vão ter, que vocês vão encontrar, e eu vou encontrar também, que eu vou fazer a prova, no dia 8 de junho, beleza? A gente vai trabalhar outras coisas, claro, nas próximas 5 aulas, outras questões, né? Mas essas são as principais. Eu quis fazer um simulado, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, no sentido de você, né, produzir, né, uma síntese, tá? O texto base. Eu vou fazer a correção das questões de humanas, do texto base, e de linguagens. Amanhã, Lu, é que tem uma questão de biologia do texto base. A professora vai corrigir a de biologia, aí o professor de matemática, tema de matemática do texto base, aí o professor de matemática vai corrigir a questão de matemática do base. E o professor de química tem uma questão de química também no texto base. Na quarta-feira ele corrige a do texto base. Tá? Eu vou deixar para corrigir o texto base na quinta-feira, na aula de correção de humanos. Beleza? Gente linda, bom final de segunda-feira aí para vocês. Tudo de bom. Meninos aí do YouTube, obrigado aí pela participação de todos e todas vocês. Sejam bem-vindos sempre ao Rumo ao UERJ. É um prazer fazer esse trabalho para vocês. Tá? Desculpa a chatice, né? Perturbar vocês aí com o simulado, com um monte de coisa, mas isso faz parte do processo e tenho certeza que a gente vai chegar lá na frente com bons, com excelentes resultados. Valeu, galerinha. Beijos. Valeu a todos vocês.